gente vai colocar um outro papel. E aí você vai utilizar agora um lápis 2B. Eu gosto de marcar pontos que me ajudam a orientar, né, a localização de uma folha sobre a outra. E aí a gente começa a identificar as linhas principais. Para desenvolver a ilustração com grafite, para a gente trabalhar com a lixa, olha só, vou fazer aqui no cantinho, numa outra folha, e aí você passa o lápis, 6B ou 4B, vendo que sai o farelinho bem certinho, e aí não tem o problema de ficar aquelas pontas que depois riscam o teu desenho, né? E a gente já pode aproveitar e utilizar esse grafite que fica na lixinha e passar no essuminho. Porque o essuminho, ele é importante estar sujinho, ó, para daí a gente conseguir utilizar ele na aplicação da sombra de maneira correta, ok? Então a lixa, ela tanto serve para deixar o essuminho, né, bem lisinho, como também para fazer preparação do grafite. Ou quando você utilizar o giz pastel seco, você pode fazer da mesma maneira. Então eu vou deixar aqui do ladinho esse grafite. E a gente vai começar pela parte, né, interna aqui do olho, ó. Logo abaixo, uma sombra. Bem suave. Então, o desenho, quando a gente ilustra, a gente precisa ter em mente que vai fazer em camadas. Então, eu sempre posso voltar na camada seguinte e aplicar um pouco mais de material. Agora, se eu aplicar muito material já logo na primeira passagem, eu corro o risco de estragar esse desenho. Então, aqui a gente sabe que a pupila, ó, então, ela é bem pretinha. E isso já vai começar a te dar uma noção da tridimensionalidade desse olho. Então, aqui na dobra, né, que fica acima da pálpebra, a gente pode também aplicar uma sombra. Olha só que bacana. Então, nessa fase, a gente começa a experimentar e começa a entender que aonde você colocar bastante pressão, né, e fizer ele bem escuro, por exemplo, fazer bem aqui perto dessa linha que poderia ser a linha do nariz, né? Então, eu estou dizendo que aqui ele é bem profundo, e aí ele vai subindo, né? Então, a gente tem aqui o globo ocular, ele faz esse movimento. Então, aqui, nessa parte bem central, a gente teria ele bem clarinho, certo? Então, aqui mais escuro, a gente vai fazendo um degradê, ó. A íris aqui também. Então, a gente sabe que aqui ele estaria mais claro, e daí vai escurecendo nessa outra extremidade aqui, novamente. Uma coisa nessa região aqui da frente. Então, essa escala tonal, é importante você ter uma folha de exercícios antes, entender o máximo e o mínimo que você consegue de sombra, né? Se o teu esfuminho estiver muito carregado, você pode usar a outra ponta, que ele vai ajudar a espalhar sem interferir tanto na escala que você está utilizando. Vendo? Ele vai clareando com mais facilidade. Aqui em direção ao centro do olho, vai clareando, que é a parte mais abaloada, né, do olho.
em volta da íris. E aí a gente pode vir com a interferência do lápis também. Então, quando a gente quer utilizar o grafite direto sobre o desenho, é importante, né, perceber a intensidade que você quer, para saber escolher se é o 2B, o 4B, o 6B. E aí, de maneira radial, a gente pode começar a jogar uma leve textura sobre esse desenho. Então, onde você aplicar, por exemplo, um pouco mais de sombra, vai perceber que vai destacar essa profundidade. A gente pode dar uma reforçada em alguns pontos. A gente começa a perceber a tridimensionalidade, né? Então, aqui na pálpebra, a gente pode dar uma aplicadinha, né? Direto aqui a parte de baixo da sobrancelha. A gente entende que vai ter um pouco mais de sombra. Então, com o esfuminho, a gente pode, né, desfazendo um pouco essa marcação e deixar ela um pouco mais tênue. Então, aqui a gente vai ter a sobrancelha, por exemplo, né? Ela vai ter os pelos também. Então, diferente dos cílios, a sobrancelha ela tem os pelos com outro movimento, que vai acompanhando mais, né? Esse formato dela, ele é um curvo, mas não tanto quanto o cílio. E a gente pode fazer em camadas também, que é a texturização dos pelos. Então, tem alguns pontinhos aqui que talvez, né, a gente possa reforçar, mais escuros, sempre o contraste, né, máximo, sem marcar muito o papel. E aí a finalização, que seria os cílios, ó, de baixo para cima, tá vendo? Então, a gente reforça. E aí aqui a gente começa a trabalhar como se o cílio fosse duplo. Por quê? Como se ele tivesse, né, tivesse passado um rímel. Então, a gente pode destacar ele um pouquinho. E a parte de baixo da mesma maneira. São mais curtinhos, né? Então, aqui, se você quiser, pode colocar algumas linhas de expressão, né? Enfim, é legal você observar alguém, fazer um desenho realista também, para você perceber, de fato, né, onde começa a parte mais escura, as linhas de expressões e tudo mais. Então, aqui a gente tem a parte dos olhos finalizada, aqui a estruturação, né? Do olho, e depois ele passado a limpo e aplicado luz e sombra, texturização